Querido, bom dia, melhor dizendo, boa tarde, a graça e a paz a todos, amém? Queria compartilhar um texto que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Querido, o que eu queria destacar aqui nesse texto, primeiramente, aqui no versículo 10, queria destacar essa doutrina, que aqui é relatada no livro de Timóteo, E o texto por si, querido, diz que quando eu e você automaticamente guardar essa doutrina, que nós sofreríamos perseguições. E no capítulo 4, versículo 3, diz que chegaria o tempo e que que não sofreremos mais a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontaríamos para si doutores. Então, querido, então aqui já fica claro para saber, nesse acúmulo de doutores, e de que parte que viria essa perseguição, seria da parte desses doutores acumulados por nós mesmos, que com comichão no ouvido, não ouviríamos, não suportaríamos mais, a ouvir essa doutrina. Então, querido, e queria destacar aqui no versículo 5, a palavra que se refere a um evangelista. Tu, sede sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpra o teu ministério. Querido, mais uma vez sendo taxativo na questão da doutrina dos apóstolos. Se eu tenho por vez um título, uma carreira de um evangelista, e verdadeiramente não sou dispenseiro do verdadeiro evangelho, querido, como diz aqui, eu estou enganando e sendo enganado. Então, querido, para saber se tu realmente merece o título de um evangelista, primeiramente tu tem que saber e estar dentro da doutrina de Cristo, que por sua vez está dentro da doutrina
dos apóstolos e levando a verdade. Eu queria fazer uma pergunta a ti. Livro de Gálatas faz parte do Evangelho. Teria tu coragem, como evangelista, de passar por cima, não sem submissão a um líder, mas passar por cima daquilo que é ensinado, se não está segundo a palavra de Cristo, segundo o Evangelho de Cristo, segundo a doutrina dos apóstolos? Então vou te fazer uma pergunta. Capítulo 3 de Gálatas ensina que pela lei das obras ninguém é salvo, e que nenhuma lei, vindo 430 anos depois, pode anular a promessa feita a Abraão 430 anos antes de surgir a lei. Ou seja, é de graça, a salvação é pela graça. E tem gente que prega que se tu não der dízimo, tu vai para o inferno. Isso é obra da lei, e era julgo e observância da lei, que a gente encontra em capítulo 3, versículo 10 de Malaquias. Não estou te colocando numa situação embaraçosa, mas eu quero, diante da palavra, que você prove a si mesmo e para Deus que você é um dispenseiro do verdadeiro Evangelho. Então também tem os que fazem dissimuladamente. Querido, vou te fazer uma pergunta. A base para o dízimo começa lá em Levítico 27, eu não me lembro o versículo, onde Deus dá as observâncias das leis, no Monte Sinai para Moisés. Isso continua em Deuteronômios, em número 18. Por que eu pergunto que logo o capítulo 3, versículo 10, que é o final da observância, de Deus estar chamando a atenção do povo contra aquilo que estavam deixando de praticar? Por que escolhido o final e não o começo? Seria porque logo no capítulo 3 tem algo tão forte que taxa o povo de ladrão por deixar de cumprir o mandamento, um concerto que Deus tinha com a tribo de Levi? Vou voltar a dizer que não podia ter herança nem herdade. Então convido a você, dispenseiro do Evangelho, a se ver alguém lendo, ou quando você subir num púlpito e ler, e for te dada a oportunidade de tirar as ofertas e o dízimo, de ler e explicar Malaquias capítulo 3, versículo 10, que aquela observação eram os sacerdotes que eram incumbidos de distribuir aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros que estavam à porta deles, e que também Deus chama a atenção dos sacerdotes no capítulo 2, e mais para frente, se não me engano, no capítulo 4, que eles estavam consentindo em casamento com mulheres estranhas, com um povo que ainda não tinha o pacto da aliança com Deus, que eram incircuncisos. Então eu te convido você, dispenseiro do Evangelho, a se ver isso, ou se tiver oportunidade de pregar em cima disso, ou de fazer menção na hora da contribuição, se você tem coragem de falar que se o irmão não der o dízimo, ele não vai deixar de ir para o céu. E se ele deixar de dar o dízimo, ele não vai ser ladrão, porque se ele é ladrão, aí tu vai falar, mas está escrito, aquilo é observância da lei, querido, nós vivemos pela graça. Então quer dizer, se tu tiver sinceridade, tu se preocupar com o que está dentro da palavra do Evangelho de Cristo, dos ensinamentos da doutrina dos apóstolos, eu faço um convite a você a fazer essa observação ao povo. Se tu deixar de dar, tu não é ladrão. E porque se eu falar que tu é ladrão, tu não tem direito ao reino. E se eu falar que tu não tem direito ao reino, vai estar passando por cima do que está escrito em Gálatas 3, que Abraão creu para a justiça. Então, ou seja, a promessa foi feita mediante a fé e não mediante a lei das obras. Amém, querido? Fica na paz. Fica esse convite a você, evangelista. Eu acredito, querido, que a pessoa sincera, que antes de se preocupar com doutrina de doutores, ensinamentos de doutores, que acumulam comichões no nosso ouvido, ainda se preocupam com isso aqui, com a palavra. Então fica um convite a você, tá? Isso não é uma soberba, não é uma disputa, mas é um convite a você para provar que, não para mim, querido, mas para as testemunhas que estão à nossa volta, que tu tem um compromisso com o Evangelho da verdade. Amém? Fica na paz.